Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros amigos, filhos, irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam bem-vindos a essa aula. Deus os abençoe e eu os acolho em nome do Senhor para participar dessa aula, da nossa sequência de aulas com o Centro Cultural Santa Catarina de Sena. Nessa sequência, terminando hoje, sobre o sacerdócio. Nós tivemos na aula retrasada o encontro sobre sacerdócio e celibato, falando do porquê do celibato no sacerdócio católico. Na aula passada, falamos do porquê da raiz, da teologia, da base bíblica do sacramento da ordem, nos seus 3 graus, episcopado, presbiterado, diaconado, e vimos, então, como cada grau do sacramento da ordem tem o seu sentido e tem a sua base na Escritura e também na Sagrada Tradição Apostólica. E, finalmente, hoje nós vamos ver o sacerdócio sacerdotes vivendo a vocação missionária, e entender como que é maravilhoso o apelo missionário da Santa Igreja Católica e como maravilhas aconteceram e acontecem por meio dos santos missionários que levam a verdade do Evangelho para o mundo inteiro, que celebram a Santa Missa, que dão a Eucaristia para aqueles que renascem na fé. Então, meus caros, vamos rezar para nos prepararmos bem para esta aula. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advent tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Muito bem, vamos lá para mais essa aula. E um sacerdote falando sobre o sacerdócio, né? Então, para mim é uma maravilha, uma alegria poder falar sobre isso, mas não dirigido somente para mim, porque também a aula é dirigida para mim, afinal é preciso sempre me recordar do valor do sacerdócio que eu recebi da igreja. Mas, com isso, recordando para mim mesmo o valor do sacerdócio, eu ajudo vocês, né, pela graça de Deus, pelo dom de Deus, a também crescer na consideração pelo sacerdócio, na oração pelas vocações. Então, eu vou passar para vocês agora, apresentar, então, peço para o Nelson que coloque na tela, o sacerdócio e as missões católicas. O Nelson está conosco aí, acompanhando nos bastidores, né? Então, aqui está para vocês o sacerdócio e as missões católicas. Com uma igreja que é pouco conhecida por nós, mas que tem um valor cultural muito grande. Essa igreja é a Basílica Bom Jesus, que está em Goa, na Índia, uma base missionária muito importante de Portugal. Grandes missionários passaram por aí, inclusive São Francisco Xavier. O corpo de São Francisco Xavier, o grande padroeiro das missões, o apóstolo do Oriente, está sepultado nessa igreja. Nós vamos falar um pouco sobre ele. Inclusive, essa igreja faz parte do patrimônio português da Índia, foi construída no final do século XVI e tem a sua importância grande naquele país que ainda hoje não é de maioria pagã, mas que, se Deus quiser, vai ser pouco a pouco evangelizado. Então, aqui está o plano da nossa aula, muito simples, focando mais em pessoas concretas que realizaram a vocação missionária. Então, vamos falar um pouco sobre a base missionária do sacerdócio, por que o sacerdócio é missionário, e aí dentro do sacerdócio com uma vocação missionária, falar da vocação específica da evangelização ad gentes, quer dizer, evangelizar os pagãos, que foi vivida por esses sacerdotes aqui listados. Então, temos São Francisco Xavier, missionário na Índia e no Japão, chamado o Apóstolo do Oriente, que nasceu em 1506 e morreu em 1552, da Companhia de Jesus, dos jesuítas. O apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, nascido em 1574, falecido em 1597, também jesuíta. Temos aqui, agora, missionários pouco conhecidos por nós, mas que têm uma importância grande. São João de Brebeuf e Santo Isaac Jogues, ambos da Companhia de Jesus, também jesuítas, foram missionários no Canadá e no que hoje é o Nordeste dos Estados Unidos. Então, missionários da América do Norte. Outro que é pouco conhecido, também mais um grande missionário, São Junípero Serra, nascido em 1713 e falecido em 1784, chamado
inclusive pelo Papa Francisco, que o canonizou, de apóstolo da Califórnia, que na Califórnia, aqui incluindo partes dos atuais México e Estados Unidos. Finalmente, o padre Piero Guedo, das Pontifícias, do Pontifício Instituto para Missões Estrangeiras, o PIME, falecido recentemente, ele foi um promotor e divulgador das missões, viajou pelo mundo inteiro, animando a vocação missionária de tantos sacerdotes, religiosos e religiosas, e tem um exemplo grande de alguém que continuou considerando a missão como realmente o que ela é, num contexto em que a missão foi assumida por muitos como simplesmente a parte social, né? Fazer missão é de comer, de beber, e o evangelho fica em segundo plano, fica relativizado. A doutrina católica, a verdade de Cristo, fica praticamente como um supérfluo. Padre Piero Guedo é um profeta no sentido de que ele continuou ensinando que a vocação da igreja é, em primeiro lugar, anunciar Cristo, e como consequência tem a promoção humana, mas em primeiro lugar Cristo. Então essa é a nossa base, meus caros, espero que possa ser útil para todos nós. Vamos então para a base do missionário do sacerdócio católico. Eu peço então ao Nelson que volte para a câmera, voltemos para a câmera. É o seguinte, todo sacerdote é ordenado para o bem da igreja, para a construção do reino de Deus, especificamente para o bem da igreja. O que acontece? O sacerdócio é uma vocação, então assim, todo sacerdote tem uma missão específica. Não tem nenhum padre solto por aí, ao menos um padre católico, né, ligado à Igreja Católica, não está solto por aí. Está ligado a alguma diocese, a algum instituto, alguma ordem religiosa, a alguma congregação religiosa, algum instituto clerical, sociedade de vida apostólica, enfim. Também não tem nenhum bispo solto por aí. No momento em que o bispo, em que um padre é nomeado bispo pelo Santo Padre, o Papa, então ele já recebe imediatamente a missio canônica, quer dizer, a missão, a tarefa que a igreja confia a ele. Então, o bispo não é nomeado bispo e depois fica aí solto para ver para onde vai, não. Ele é nomeado bispo de tal lugar, bispo auxiliar de tal diocese, arquidiocese, bispo de tal diocese. Então, por quê? Porque ele é nomeado para aquele lugar, para o bem daquele lugar. Porém, e o sacerdote também. Então, eu por exemplo, estou na Diocese de Marília, sou encardinado na Diocese de Marília, como se fosse, né, uma ligação, como eu posso dizer, uma ligação institucional, mas não meramente institucional, uma ligação sacramental de modo especial com aquele território, com aquela igreja particular, com aquela diocese, no caso a Diocese de Marília. Então, em comunhão com o bispo e com os padres dessa diocese para o trabalho dos católicos e de todo o povo que está nessa diocese. O bispo, então, naquela diocese também em que ele está, ou naquela função na Cúria Romana, ou na Conferência Episcopal, enfim. Porém, meus caros, todo bispo e todo padre é bispo e padre para o bem de toda a igreja, para o bem de toda a igreja. Por isso que a igreja sempre ensina que o bispo não pode se esquecer do conjunto da igreja, e o padre também, embora esteja ligado numa diocese, e mais especificamente ainda numa paróquia, ou em algumas paróquias, ele não pode se esquecer que a igreja é muito maior do que aquela paróquia, do que aquela diocese. É claro que não adianta falar assim, eu quero ir pelo mundo inteiro. Tudo bem, mas tem que ter alguém para ficar na paróquia, tem que ter alguém para atender aqueles enfermos, para ouvir aquelas confissões, para dar o alimento celeste para aquelas almas que moram naquele lugar. Então, a igreja sempre, vamos dizer assim, tem essa tensão, no bom sentido. Atenção para o local, para as pessoas concretas que estão naquele local, naquele território, mas também sempre tem uma atenção para o universal, para todos os povos, para os outros católicos, mas também para os pagãos, para os que não fazem parte da verdadeira Igreja de Cristo, que estão em todos os povos, em toda a terra. Então, ao mesmo tempo em que o bispo tem que ter atenção com a sua diocese, em primeiro lugar, afinal, a missa canônica dele é para isso,
ele, em primeiro lugar, ele tem que se preocupar também com as outras dioceses, em certo sentido, e não só com as outras dioceses, mas com a evangelização do mundo inteiro. O padre, embora esteja encardinado numa diocese, e mais especificamente trabalhando numa paróquia, não pode se esquecer que a igreja é muito maior. E por isso que, é, inclusive, por exemplo, no ritual de Ezequias, da igreja, quando se fala da homilia que o sacerdote deve fazer ali no rito de Ezequias, se recorda que ele deve anunciar o evangelho ali, deve pregar o evangelho ali, não só para os fiéis, ou seja, para os católicos, mas para todos, porque o sacerdote é, é evangelizador de todos os povos. Ele deve evangelizar todas as pessoas. Então, o padre está lá no velório, tem um monte de gente lá de outra religião. Ele não tem que se preocupar só em pregar para os católicos, tem que se preocupar em também atingir o coração dos que estão fora da igreja ou dos que estão afastados, porque é para todos os povos. Ele é pastor de todos. Aí se diz que o sacerdote, né, o padre quer dizer justamente pai. E o padre é pai de todos, de alguns de modo efetivo, ou seja, dos batizados. O pai o padre é pai dos batizados, porque eles são filhos de Deus, né? E o sacerdote exerce a função paterna com os seus filhos espirituais. Porém, mesmo os que não são batizados são ao menos seus filhos em potencial, né? Se não são filhos efetivamente porque não são batizados, ao menos são em potencial, porque aquela pessoa pode vir a se tornar cristã, católica, ser batizada. Aí também, voltando à primeira aula sobre o celibato, a gente falou do celibato, sobretudo na dimensão de esponsal. O sacerdote é o esposo da igreja. Ele desposa a igreja, como Cristo. Cristo é o esposo da igreja. O padre é um alter Christus, um outro Cristo. Ipsis Christus, né? Ele é o mesmo Cristo. Então, ele tem que ser celibatário porque a esposa dele é a igreja. Mas tem outra dimensão também. O sacerdote tem que ser celibatário porque com qualquer mulher que ele se unisse, seria uma espécie de incesto, né? Se unir com uma mulher batizada, é a filha, é filha espiritual, é incesto. Se une com uma mulher que não é batizada, é um incesto em potencial, vamos dizer assim, porque de alguma forma o sacerdote é pai de todos os povos, é pai de todas as pessoas. Então, essa dimensão é importante. Gostaria de recordar a respeito disso, de um trecho da encíclica de Pio XII chamada Fidei Donum. Fidei Donum quer dizer dom da fé. É uma encíclica que ele escreveu em abril de 1957, para estimular, para que a igreja toda volte seu olhar para as missões na África, de modo especial que ele colocou ali, mas também na Ásia, porque ele percebia que a igreja, né, tinha os evangelizadores, os missionários, mas era preciso chamar mais atenção para isso, e para que houvesse uma colaboração concreta com a África, no sentido de enviar missionários, enviar pessoas que pudessem evangelizar, enviar recursos e sobretudo, orações, né, por esses povos. Foi aí, né, com essa encíclica, que surgiu também os padres fidei donum, quer dizer, os padres que vinham de dioceses da Europa para ajudar aqui na América Latina. Então, nós temos muitos padres de dioceses italianas, belgas, espanholas, né, que estão no Brasil, hoje já quase todos eles idosos, mas que estão servindo aqui no nosso país por causa da importância, então, da colaboração com os outros povos, né, com as outras partes da igreja. Então, o Papa Pio XII fala para os bispos aqui nesse trecho? Fala o seguinte: portanto, estreitamente unidos a Cristo e a seu vigário na terra, movidos pelo sopro de ardente caridade, esforçai-vos, veneráveis irmãos, porque a encíclica é, em primeiro lugar, dirigida aos bispos, então, veneráveis irmãos aqui são os bispos, por participar daquela solicitude por todas as igrejas que pesa sobre os nossos ombros, a solicitude por todas as igrejas. Aqui uma citação de 2 Coríntios 11, 28, de São Paulo, apóstolo, né, falando que ele tem solicitude por todas as igrejas. O que é a solicitude? A atenção, quer dizer, atenção por todas as igrejas, no sentido aqui de protestantes, igrejas cismáticas, não. Igrejas no sentido de dioceses.
igrejas no sentido das porções do povo que forma a única igreja. É nesse sentido, então, porque às vezes na linguagem dos documentos nós vemos essas expressões e dá a impressão, então, que existem várias igrejas, que se há, então, um entendimento, se havia um entendimento no Novo Testamento de que há muitas igrejas. Não, igrejas no sentido de dioceses que fazem parte da única igreja, levando em conta que a Igreja Católica ensina. Igreja é o quê? Ter um bispo que tem a plenitude do sacerdócio, os sacerdotes que estão em comunhão com ele e o povo, né, que faz parte dessa comunhão, que dão aderência, né, aderem à mesma fé, aos mesmos sacramentos e à mesma autoridade eclesiástica. Aí se tem a igreja. E cada diocese, então, realiza a igreja católica de modo concreto naquele lugar, e o Papa é aquele que tem a solicitude, né, sobretudo ele, que governa todas as igrejas na caridade, segundo a expressão de Santo Inácio de Antioquia, lá no começo do século II, ele fala isso, né, que Roma preside todas as igrejas na caridade. Por que todas as igrejas? Todas as dioceses. Continuemos então, caríssimos. Vós mesmos, então continua Pio XII, impelidos pela caridade de Cristo, considerai-vos profundamente ligados a nós neste gravíssimo dever, a dilatação do Evangelho e a construção da Igreja em todo o mundo. Jamais abandoneis o esforço para que entre o clero e os fiéis largamente se difunda o espírito de oração e zelo pelo mútuo auxílio, conforme a medida da caridade de Cristo. E aí ele cita Santo Agostinho, terminando essa citação, alarga de Santo Agostinho a caridade por toda a terra, se queres amar a Cristo, porque por toda a terra estão os membros de Cristo. Não, mas tudo bem, é verdade que todo sacerdote é de alguma forma missionário, que todo católico é de alguma forma missionário. Porém, não podemos nos esquecer que existe a missão específica ad gentes, que quer dizer o quê? Como eu disse no início, para os pagãos e os infiéis, quer dizer, aqueles que não fazem parte da Igreja católica. Tem a missão também entre os protestantes, os ortodoxos, mas não é chamada de missão ad gentes, porque eles já são batizados, né? Os protestantes, os ortodoxos são batizados. Os ortodoxos têm até sacramentos válidos, né? Eucaristia, crisma, ordenação sacerdotal. Mas existe um esforço para que haja unidade completa também desses, para que eles deem adesão à plena doutrina, à plena verdade católica. Pois bem, então existe o específico, e alguns sacerdotes são chamados a exercer essa missão ad gentes, quer dizer, sair mesmo e ir lá para a África, para a Ásia, ou para porções mesmo dos países que já são tradicionalmente católicos, mas que ainda estão com porções muito grandes, né, de pessoas que estão na ignorância religiosa, que estão com dificuldade para viver de fato o evangelho por não ter quem os evangelize, quem lhes ensine a verdade. O caso do Brasil, nós temos a Amazônia, que é uma realidade profundamente missionária. E isso envolve os outros países também da América do Sul, os outros países que têm também em seu território a floresta amazônica. Mas, por exemplo, mesmo no século XVIII, em plena Itália, perto de Nápoles, Santo Afonso de Ligório descobriu pessoas que viviam praticamente na ignorância religiosa. A Itália do século XVIII tinha padres saindo pelo ladrão. Nápoles era uma cidade profundamente religiosa e cheia de sacerdotes. E ali, a poucos quilômetros de Nápoles, Santo Afonso de Ligório, fundador dos Redentoristas, justamente uma congregação missionária, mas voltada de modo especial para as missões em lugares que já são católicos, mas para reavivar a fé entre os católicos, tá? As Santas Missões Redentoristas, que Santo Afonso criou. Mas, então, a gente vê que a missão não é só ter padre, mas ter o zelo missionário, porque pode acontecer de ter muito padre, muita freira, e não ter um zelo missionário. Então, Santo Afonso percebeu esse problema em pleno século XVIII, no reino das Duas Sicílias, né, de Nápoles, um reino católico, reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a colaboração da autoridade civil, mas aconteceu isso. Então, para a gente ver como que a coisa é mais complicada. Bom, agora eu gostaria de falar com vocês
de São Francisco Xavier. Entrando então nesses santos agora, volte, Nelson, por favor, para a tela. São Francisco Xavier. Aqui vocês têm um mapa, uma parte do mapa mundi, com as viagens de São Francisco Xavier. Vejam que essa linha azul, os lugares por onde ele andou. Saindo de Lisboa, ele então rodeou a África e efetivamente ele parou mesmo para anunciar o evangelho na Índia, em Goa, ali em Calicut, e depois passou para o outro lado, em lugares onde hoje é a Malásia, onde hoje é Filipinas, e entrou no Japão. Ficou acho que, se eu não me engano, 2 anos no Japão, evangelizando o Japão, e depois voltou para a Índia, mais uma vez, para tentar arrumar missionários, e depois voltou para, com a ideia de entrar na China. Voltou para entrar na China e morreu numa ilha, em Sancião, numa ilha perto da China. Não conseguiu entrar na China. O grande sonho de São Francisco Xavier, né, não foi realizado, outros realizaram por ele depois, inclusive muitos padres da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Então, São Francisco Xavier é um ideal missionário muito grande. Eu peço então agora que o Nelson volte para a nossa câmera. São Francisco Xavier é um ideal porque ele, de fato, realizou missões, pessoalmente, né, animando missões, mas a vida dele foi muito curta, né? A gente vê, olha só, São Francisco Xavier morreu com 46 anos. 46 anos. 1506, 1556. Então, assim, nem isso. 44 anos. Enfim, agora me deu uma confusão aqui. Ele morreu muito novo. E que pena, né? Que um santo como ele tenha morrido tão novo. Mas ele, nesse pouco tempo de vida, ele conseguiu fazer tudo isso, né? Ele conseguiu estudar em Paris, ser convertido por Santo Inácio de Loyola. Ele era de origem nobre, São Francisco Xavier, de origem nobre. Estudava na Universidade de Paris, tinha um ideal assim, de vida mundano, não era um católico fervoroso. E aquele basco, Santo Inácio de Loyola, aquele basco manco, porque tinha uma perna que tinha sido ferida por uma bala de canhão, lá em Pamplona, que estava já velho, para o padrão lá dos estudantes, estava tentando tirar o atraso, estudar para se preparar para ser missionário, a intenção dele era ir para a Terra Santa, e não tinha ainda propriamente a Companhia de Jesus, e Santo Inácio de Loyola, então, consegue, pela graça de Deus, converter aquele jovem fidalgo, né, que pensava nas glórias do mundo, converter para buscar as glórias de Deus. E São Francisco Xavier, então, né, um aluno brilhante, se tornou um sacerdote santo e um missionário brilhante. Ele, então, tomou o cuidado de ir pela Índia e evangelizar lugares, sobretudo, que já tinham recebido a luz do Evangelho, mas que, por falta de missionários, não tinham ainda vivido o aprofundamento na fé. Gente que tinha sido batizada, que sabia que era cristã, mas que não tinha se aprofundado na fé. Então ele evangelizou ali e percebeu a multidão. A Índia hoje é o país está quase para ser o país com a maior população do mundo. A China está na frente ainda, mas, se eu não me engano, a Índia está chegando muito perto. Tá? O crescimento populacional na Índia é maior do que na China. De tal forma que, naquela época, mesmo no século XVI, a população da Índia já era grande, não tão grande quanto hoje, evidentemente, mas para os padrões da Europa, já era uma população muito grande. Imagina, então, São Francisco Xavier preocupado com a salvação eterna dessas almas, né, dessas milhões de almas que viviam na ignorância sobre Deus, sobre a verdade, sobre o amor de Cristo por elas. Então, depois ele tem o intuito de ir para o Japão. E lá ele percebe que é um povo mais, vamos dizer, mais progredido do que o povo, ao menos daquela região da Índia que ele conheceu, povo mais culto e um povo mais crítico, porém
é também mais firme. O fato é que nas cartas dele, né, tem um padre que estudou São Francisco Xavier me dizia isso. Nas cartas dele, são muitas, as cartas dele correram a Europa e incentivaram milhares de outros jovens a irem para o Oriente, né, para evangelizar. Impressionante como é, ele inspirou, né? E o ideal dele, o que ele realizou não foi só em vida, só o projeto de vida, mas o que ele inspirou em gerações e gerações para realizar as missões no Oriente. E nas cartas dele, ele fala para Santo Inácio, que depois correram à Europa, né, publicadas, ele, ele fala que o japonês, ele é muito complicado, ele pergunta, ele é crítico, né, racional, mas quando ele se converte, ele fica firme e fica sério na fé, né, e um católico mesmo para valer. Já o indiano, né, pelo menos nessa região que ele teve contato, ele se converte fácil, mas também assim não tem raiz, né? Não tem, em geral, não fica firme na fé, facilmente também se distrai e vai para outro caminho. Então, ele vê as diferenças, né? E ele quis ir para o Japão, na verdade, porque a intenção dele era a China. E o Japão, ele viveu muitos séculos de copiar a China, né? De importar a cultura chinesa para si. Então, o Japão era uma espécie de China em miniatura, vamos dizer assim, para ele poder, então, depois entrar naquele grande país que também já era muito populoso e onde ele via muitas coisas para acontecer em vista do Evangelho. Mas, como disse, não deu tempo de chegar lá. De São Francisco Xavier, eu quero deixar para vocês aqui um pequeno trecho de uma de suas cartas. Eu peço para o Nelson voltar então para a nossa tela. É, não, Nelson, perdão. Esse trecho eu não coloquei, não. Volta, por favor, para a câmera, que esse trecho eu não coloquei aqui na tela. É, o trecho é o seguinte: ele falando um pouquinho da vida dele lá na Índia. Percorremos as aldeias de neófitos que receberam os sacramentos cristãos há poucos anos. Esta região não é cultivada pelos portugueses, já que é muito estéril e pobre. E os cristãos indígenas, quer dizer, os habitantes ali da região, por falta de sacerdotes, nada sabem a não ser que são cristãos. Não há ninguém que celebre para eles as sagradas funções, ninguém que lhes ensine o símbolo, quer dizer, o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus. Desde que aqui cheguei, não parei um instante, visitando com frequência as aldeias, lavando na água sagrada os meninos não batizados. Assim, purifiquei grandíssimo número de crianças que, como se diz, não sabem absolutamente distinguir entre a direita e a esquerda. Essas crianças, olha o que ele fala aqui, prestem atenção. Essas crianças não me permitiram recitar o ofício divino, nem comer, nem dormir, enquanto não lhes ensinasse alguma oração. Foi assim que comecei a perceber que delas é o reino dos céus. É, isso é muito presente entre os missionários, alguns assim que evangelizam populações indígenas, dessa sede que eles percebem nas populações. Outros missionários falam disso também. Olha, a gente não conseguia fazer mais nada, que eles queriam que a gente ensinasse coisas para eles, nem rezar nem dormir a gente conseguia direito. Há vários relatos em várias partes, aqui na América também. Então é impressionante isso. E continua então São Francisco Xavier. À vista disto, como não podia, sem culpa, recusar pedido tão santo, começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinava-lhes o símbolo dos apóstolos, o Pai Nosso e a Ave Maria. Observei que são muito inteligentes. Se houvesse quem os instruísse nos preceitos cristãos, não duvido que seriam excelentes cristãos. Nestas paragens, olha o que ele fala aqui também, quer dizer, nesses lugares, nessas regiões, são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos simplesmente por faltar quem os faça tais. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, quer dizer, as universidades da Europa, particularmente a de Paris, e por toda a parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: ó, como é enorme o número dos que, excluídos do céu, por vossa culpa, se precipitam nos infernos.
Quem dera que se dedicassem a esta obra com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que soubessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Olha só o ardor missionário, né, de alguém que está consumido de amor por Jesus Cristo, de amor pelas almas, que queria sair gritando como um louco, né? E ele que foi um grande estudioso, ia ser um grande intelectual, né? Se não se tivesse encontrado com Santo Inácio de Loyola, e ele agora nessa vida, né? Querendo gritar como um louco pelas universidades para atrair aqueles sacerdotes doutos, né? Para que pudessem anunciar o evangelho em tantos lugares que precisavam do anúncio. Então, São Francisco é um grande ideal e não é à toa que foi colocado pela Santa Igreja como padroeiro das missões, celebrado pela Igreja em 3 de dezembro. Agora, gostaria de falar de um outro santo. Infelizmente, não dá para a gente se deter por muito tempo em cada um deles, porque senão não temos tempo, então, para falar de todos. Então, São Francisco Xavier está aí. Agora, São José de Anchieta. Esse é mais conhecido por nós, embora nós teríamos que conhecê-lo mais do que o conhecemos. Eu digo de modo geral, né? Nós brasileiros conhecemos muito pouco o Padre Anchieta. E ele é então alguém que, ao menos até o momento, a gente está vendo aí em alguns lugares, Estados Unidos, Europa, o pessoal destruindo de modo bárbaro, né, imagens, estátuas de grandes personalidades que trouxeram o Evangelho ou a cultura ocidental para a América, como se fossem pessoas más, né, que fossem pessoas que deveriam ser tiradas, não ser tidas como exemplo, mas ao menos até o momento, pelo que percebo, pelo menos, não tenho notícia de coisa diferente disso, o Padre Anchieta é uma espécie de consenso. Claro que alguns veem de uma forma superficial, mas o Padre Anchieta é tido realmente, mesmo fora do ambiente católico, até por quem tem aversão à Igreja Católica, ele é visto como alguém que realmente fez bem para os índios. Porque o que acontece? Eles focam muito na parte de educação, na parte de proteção aos índios, que os jesuítas realizaram aqui no Brasil, e de modo especial o Padre Anchieta. Focam muito nisso e com razão, porque realmente eles fizeram isso. Nós temos as missões, por exemplo, os jesuítas, as reduções, reducciones, né, na região do Rio da Prata e também do Rio Paraná, ali onde hoje é a fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, naquela região toda, existiam muitas reduções dos jesuítas que faziam com que os índios tivessem uma vida mais segura e, além de, claro, em primeiro lugar, evangelizados, catequizados, pudessem ter uma vida mais segura, uma vida civilizada, com mais recursos, com um bem-estar maior e uma rotina de trabalho, de disciplina espiritual, e que fez muito bem para eles, né? Agora, aqui para o nosso lado, não tivemos esse tipo de experiência, as reduções, mas tivemos em São José de Anchieta o símbolo, vamos dizer assim, um resumo do que foi a obra evangelizadora da igreja aqui no Brasil, que é de certa forma ainda, mas como essa obra evangelizadora ajudou a formar o Brasil e a miscigenar os povos, né? A trazer os povos que aqui estavam para o Evangelho. Então, Padre Anchieta, ele nasceu lá em Tenerife, né? Nas Ilhas Canárias. Ele, na verdade, seria espanhol, né? Porque Tenerife é um território, uma ilha, faz parte das Ilhas Canárias que pertencem à Espanha. Mas ele estudou em Lisboa, teve toda uma ligação com Portugal e veio para o Brasil, né? Então ele já veio ligado à coroa portuguesa, né? Como um jesuíta dedicado ao Brasil. Chegou aqui, tinha apenas 19 anos de idade, não era nem padre quando ele chegou aqui. Ele chegou aqui em 1553. Ele tinha apenas 19 anos. Interessante que tem quando ele se despede dos pais dele para vir para o nosso país, aí a gente vê o que é a visão de um homem ainda medieval, porque nós estamos ainda no clima não nos esqueçamos, nós estamos aqui, pegamos Portugal
pegarmos Espanha, é um clima de Idade Média, no bom sentido, né? Porque se fala Idade Média no sentido de trevas, de atraso, não, mas no bom sentido. Portugal era medieval. O ideal de Portugal era o ideal da cruzada, o ideal da expansão do evangelho, o ideal de combater os erros, os males. Era um ideal profundamente medieval no bom sentido. E, então, e da própria Espanha também. Mas aí, tudo isso baseado numa visão onde o sobrenatural, onde a vida eterna tinha a prioridade, onde as pessoas faziam tudo em vista da vida eterna. Inclusive, as sociedades eram inspiradas no Evangelho e na visão de que o homem não é limitado a essa vida, mas essa vida está em referência à vida eterna. Então, São José de Anchieta, quando vai se despedir dos pais para vir para o Brasil, ele fala até o céu. A despedida não é até logo, ou adeus, ou até qualquer dia, né? Não, até o céu. Nos vemos no céu. Foi isso, porque ele sabia que vindo para o Brasil, ele não tinha intenção mais de voltar para a Europa e para a casa dos seus pais. E, de fato, aconteceu isso, não voltou mais. E morreu em 1597, assim, totalmente dedicado ao nosso país, né? Impressionante como a dedicação dele. Ele, em 1563, ainda não era padre. Ele se tornou. A formação jesuíta é muito longa, de forma que os padres são ordenados depois dos 30 anos. Mesmo naquela época já era assim. Naquela época os padres eram ordenados até mais cedo do que hoje em dia. Hoje, numa diocese a média, se um padre termina o colegial, né, o ensino médio, entra no seminário, a média é se ordenar com 26 anos. Alguns até ordenam ali no final dos 25 anos ou começo dos 27 anos, mas a média seria 26 anos. São José de Anchieta, antigamente era 24, 25 anos, né? Até menos às vezes. Mas São José de Anchieta foi ordenado aos 32 anos, porque os jesuítas tinham uma formação mais prolongada para o sacerdócio. Então, em 1563, 3 anos antes de ele ser ordenado padre ainda, ele foi participar com o padre Manuel da Nóbrega, que era o provincial dos jesuítas aqui no Brasil, uma negociação de paz entre portugueses e tamoios, lá no litoral de São Paulo. Inclusive, quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi direto para onde hoje é São Paulo. E em 25 de janeiro de 1554, houve a primeira missa num lugar que foi chamado de São Paulo de Piratininga. São Paulo porque 25 de janeiro, conversão de São Paulo. E Piratininga, o nome indígena ali, ligado aos índios do lugar. Então, aí a fundação da cidade de São Paulo nessa data. E depois ele vai nas viagens com o padre Manuel da Nóbrega pela região para tentar negociar a paz com os índios. E num certo momento, para mostrar, em 1563, para mostrar que realmente eles tinham intenção de fazer a paz, né, os portugueses e os índios tamoios, ele se entregou como refém nas mãos dos índios, né, ficando mais de 6 meses entre os índios e Peroig, enquanto Nóbrega e os seus companheiros negociavam a paz com a Confederação dos Tamoios, a confederação dos povos indígenas. E foi nessa ocasião que ele escreveu seus famosos poemas, o poema A Virgem Maria. Tem até uma pintura dele escrevendo na praia, nas areias da praia, no litoral de São Paulo, onde hoje ali é Ubatuba, o município de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. E se diz que, não preciso conferir isso, mas que eu me lembro assim rapidamente, que os índios chegaram a oferecer mulheres para ele, né, que era o costume para algumas tribos indígenas oferecer para os hóspedes que fossem ilustres, ou até para os reféns, né, mas nesse caso era um refém ilustre, oferecer mulheres, né, para se deitar com ele. E imagine só a situação, né, que ele ficou, e ele recorreu, evidentemente, a Nossa Senhora para guardar a sua pureza, né, a sua castidade, nesse momento de provação. Em 1566 foi ordenado padre na Catedral de Salvador. Exerceu então o ministério sacerdotal por 31 anos, porque morreu no ano de 1597.
Depois ele colaborou muito para a formação, para ter uma escrita tupi-guarani, ele conseguiu identificar que havia nessa região, nessa costa, né, do Brasil, na parte leste da costa brasileira, uma, os tupis-guaranis, né, de modo geral, que existia um idioma mais ou menos comum. Né? Ele percebeu que eles falavam um pouco diferente do outro, mas tinha uma base comum. Então ele formou, ele conseguiu escrever nesse idioma, né, dar de fato um vocabulário no sentido, uma gramática, né, para esse idioma, conseguiu escrever textos nesse idioma indígena, poemas à Nossa Senhora e tudo mais. Então, a gente vê aqui o esforço de se integrar em aquilo que é legítimo, de integrar e de valorizar. E vejam só que os missionários católicos não veem as pessoas como tábula rasa, ao contrário de alguns outros missionários protestantes, de modo especial, que às vezes chegam e querem destruir tudo e construir do nada, do zero, como se não tivesse nada que valesse ali e fosse preciso construir do zero. É, e, de fato, o catolicismo sempre procurou integrar o que é bom. Então, as línguas indígenas, os nomes indígenas, no estado de São Paulo, mas isso vale para todas as partes do Brasil, praticamente, poderia dizer. O estado de São Paulo é cheio de nome de lugares e cidades de origem indígena. Justamente por quê? Porque houve uma integração, não houve assim uma negação do que é indígena. Houve uma tentativa de corrigir o que fosse errado, né, o que fosse imoral, insuficiente. Mas aquilo que fosse bom da cultura poderia ser perfeitamente integrado ao tesouro e ao patrimônio, inclusive, da evangelização, no sentido de que poderia colaborar com a evangelização aqueles elementos da cultura que fossem boas, né, que fossem bons. Então, ele foi, uma parte da vida dele, ele viajou por toda a costa brasileira, porque ele se tornou provincial jesuíta, e já com idade, né, andando para lá e para cá por esse país, e faleceu no Espírito Santo, onde hoje é o município de Anchieta, no Espírito Santo, no ano de 1597. Agora, então, gostaria de pedir para o Nelson irmos para a tela. Aqui vocês veem na tela aquela cena que eu falei, o padre Anchieta escrevendo nas areias da praia o poema A Virgem Maria. Então, à esquerda tem os índios olhando, vendo ele escrever, e ele escrevendo, então, lá na praia. E aqui um trecho desse poema, que fala das dores de Nossa Senhora. Vamos ler aqui para vocês verem como que é bonito. É um trecho apenas, mas facilmente se encontra na internet o poema inteiro. Minha alma, por que tu te abandonas ao profundo sono? Por que no pesado sono tão fundo ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto? E cujas entranhas sofre e se consome de dor, ao ver ali presente as chagas que ele padece? Em qualquer parte que olha, vê Jesus, apresentando aos teus olhos cheios de sangue. Olha como está prostrado diante da face do Pai, todo o suor de sangue do seu corpo se esvai. Olha a multidão, se comporta como ele se ladrão fosse, pisam-no e amarram as mãos presas ao pescoço. E assim vai. É muito lindo para meditarmos em profundidade espiritual. Vamos então agora para os mártires canadenses, São João de Brebeuf e Santo Isaac Jogues, franceses, porém martirizados ali em Canadá e partes dos Estados Unidos. Aqui então é um deles, dois deles, melhor dizendo, sendo sendo martirizados, com outros também ao fundo, pelos índios iroqueses, ferozes, muito ferozes, que mataram vários missionários, tanto jesuítas não sacerdotes, né, irmãos leigos, quanto sacerdotes ao longo ali dos anos entre 1646, 1648, 1649. Fora, claro, os outros missionários e mártires que tiveram naquelas regiões. Pois bem, esses missionários, eu peço então que o Nelson volte para a câmera, esses missionários saíram da França e foram para
para a região de Quebec, onde hoje é o Quebec, no Canadá, uma região de língua francesa, colonizada e, e evangelizada pelos franceses. Esses dois santos são pouco conhecidos por nós aqui no Brasil, mas a história deles é muito edificante, porque, por exemplo, Santo Isaac Jogues, ele chegou a ser refém dos índios iroqueses, ser mutilado por esses índios, ficou ali muito tempo como escravo deles, até que conseguiu fugir, porque estava sendo escravo deles, fugiu, voltou para a França. Lá na França, foi acolhido como herói, visitou sua família em Orleans, pediu para o Papa uma licença para continuar celebrando missa, porque lá, no Canadá, lá naquela região do Rio São Lourenço, onde hoje é o Rio São Lourenço, a bacia do São Lourenço, que é uma parte do Canadá bem pertinha dos Estados Unidos, esses missionários chegaram para evangelizar e os Huron, os índios Huron, já muito abertos, acabaram acolhendo o evangelho. Boa parte da tribo, pelo menos. Boa parte do povo Huron, porque as outras partes ainda não eram batizadas, não eram católicos. Mas os índios iroqueses, que eram inimigos dos Hurões, e estavam em guerra, então, com os Hurões e com os próprios franceses, eram muito ferozes e muito fechados, né, ao evangelho. Foram esses índios que provocaram a morte, então, de diversos missionários, inclusive de Hurões também. Esses índios também que foram evangelizados, que se converteram, também foram martirizados em um grande número, um número razoável, pelo menos, pelos índios iroqueses. E os nossos santos aqui, São João de Brebeuf, morreu no dia 16 de março de 1648, e Santo Isaac Jogues morreu em 19 de outubro, 18 de outubro, melhor dizendo, de 1647. Santo Isaac Jogues ficou interessante que, como eu disse, ele pediu dispensa para poder celebrar a missa. Por quê? Porque ele teve os dedos mutilados. Então, para celebrar a missa, né, estou aqui com os dedos, se prescreve, né, na forma tridentina, que era como ele celebrava, pós-concílio de Trento, todo o contexto da liturgia antiga. Então, eles celebravam, o sacerdote tem que celebrar, né, no rito tridentino, segurando com o polegar e o indicador a hóstia. E depois da consagração, não pode, nessa forma da missa, separar os dedos. Só depois das abluções, depois que o sacerdote comum dá a comunhão dos fiéis, ele faz as abluções, quer dizer, lava, né, os dedos, e aí ele seca os dedos, aí sim pode separar os dedos e continuar com a celebração para terminar a Santa Missa. Então, o padre Isaac Jogues ficou prisioneiro e foi gravemente torturado pelos índios iroqueses, na primeira estadia dele entre esses índios, que ele teve na mão esquerda os seus dedos mutilados. Então, ele perdeu totalmente um polegar e ficou com metade do indicador. Então, né, a mão esquerda é impossível conseguir pegar. Sem polegar e com metade do indicador, como vai pegar a hóstia? E na outra mão, né, na mão direita, ele também teve perda. O polegar ficou praticamente destruído e o indicador praticamente desapareceu também. Ele então não conseguia celebrar a missa. Ele pediu para o Papa, né, uma autorização para celebrar a missa, mesmo tendo não usando esses dedos prescritos pela liturgia e usando outros com mais dificuldade. E o Papa Urbano VIII, que certamente foi um dos maiores papas do século XVII, o maior papa do século XVII foi o Beato Inocêncio XI, inclusive pela sua santidade e pelo grande bem que ele fez para a Igreja. Mas um papa assim também muito marcante foi o Papa Barberini, né, Papa Urbano VIII, que disse o seguinte, né, quando recebeu esse pedido de Santo Isaac Jogues, ele falou: como posso negar a um mártir de Cristo que beba o sangue de Cristo? Então, veja a sensibilidade da Igreja, né, do Papa para as missões, para os mártires.
Enfim, ele então ficou na França um tempinho, alguns meses, e já voltou. Porque ele chegou logo depois do Natal na França, que conseguiu um barco holandês que o trouxesse para o outro lado do oceano, né, para a sua terra natal. Foi visitar a mãe em Orleans, e em maio, chegou no Natal, em maio já voltou para o Canadá. Já voltou para o Canadá, porque ele queria ser missionário. E voltou é, nas negociações ali de paz com os iroqueses e foi novamente preso pelos iroqueses e foi, dessa vez sim, né, morto pelos índios iroqueses. Então, é uma coisa impressionante. A sede de martírio e de salvação das almas. E o São João de Brebeuf é um dos seus companheiros. Aqui eu tenho um trecho desse santo. Olha o que ele fala quando ele está preso, né? Ele está preso e ele escreve o seguinte, perdão, perdão. Durante 2 dias consecutivos senti grande desejo do martírio e queria suportar todos os tormentos que os mártires padeceram. Jesus, meu Senhor e Salvador, como poderei pagar-vos todos os benefícios que me concedestes? Das vossas mãos tomarei o cálice dos vossos sofrimentos e invocarei o vosso nome. Continua o santo. Na presença de vosso eterno Pai, do Espírito Santo, de vossa Mãe Santíssima e de seu castíssimo esposo, diante dos anjos, dos apóstolos e dos mártires, do meu pai Santo Inácio, jesuíta, né? E de São Francisco Xavier, já canonizado nessa época, faço voto, Jesus meu Salvador, de nunca recusar, quanto de mim dependa, a graça do martírio, se pela vossa infinita misericórdia vos dignardes concedê-la algum dia a este vosso indigno servo. Olha só o desejo de salvação dessas pessoas, né? Dessas pessoas concretas, que não são, para Deus não são índios, assim, povos estranhos, com costumes estranhos, com línguas estranhas, né? Como às vezes uma pessoa do outro lado do mundo poderia ver, mas para Deus são pessoas chamadas à vida e chamadas também a conhecer a verdade para ir para o céu. Cada alma daqueles índios, daqueles povos tinha uma importância única para Deus, né? E pensar então como que Deus desejava a salvação deles e como os santos queriam participar dessa missão de querer salvar e de efetivamente trabalhar pela salvação dessas almas. Então ele fala o seguinte: meu Deus, como tenho pena de que não sejais ainda conhecido nesta terra, que esta região selvagem ainda não esteja inteiramente convertida a vós e que o pecado ainda não tenha sido completamente exterminado aqui. Pela minha parte, meu Deus, se vierem sobre mim todos os tormentos e toda a crueldade dos suplícios que os prisioneiros podem sofrer neste país, eu me ofereço de todo o coração para suportar em mim só todos esses sofrimentos. Olha que oração bonita de São João de Brebeuf, grande missionário santo no Canadá. E, de fato, o catolicismo canadense foi muito forte, e nos últimos 50 anos, infelizmente, foi praticamente desmontado, né? Houve um desmonte. Mas a região do Quebec, até os anos 60, foi uma das regiões mais intensamente católicas do mundo, se não a mais. O Quebec, é, a Bélgica, regiões católicas da Holanda, o catolicismo muito forte e que, infelizmente, né, com a crise toda que vivemos, foi muito prejudicado. Eu peço, então, que o Nelson coloque na tela, agora vamos ter que caminhar um pouco mais rápido com os outros dois que nos restam falar. Nós temos aqui na tela São Junípero Serra, um missionário do século XVIII. Esse, ao contrário dos outros, não é jesuíta, é franciscano, da ordem franciscana, e ele evangelizou o que hoje é uma parte do México e boa parte dos Estados Unidos, da região da Califórnia. Aqui nós temos uma estátua do santo no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington. Ele se eu não me engano, é o único católico, se eu não me engano, posso estar enganado, mas é o único católico que está admitido no Capitólio, onde estão os grandes, né, as grandes personalidades da pátria, da nação norte-americana, os pais fundadores, aquela coisa toda, e os demais aí ao longo da história que se destacaram. Mas São Junípero Serra está ali incluído, e isso num país protestante, e que tem, por mais que o catolicismo tenha liberdade e tudo mais nos Estados Unidos, é um país assim que
tem a sua raiz, a sua origem histórica profundamente anticatólica, né? E mesmo assim tem esse reconhecimento da importância de São Januário Serra para uma parte importante desse mesmo país, que é a região da costa oeste, onde hoje é a Califórnia. Então, peço ao Nelson que volte para a câmera. Pois bem, São Januário Serra, então, um santo espanhol, e é bom lembrar que poucas pessoas sabem, mas toda aquela porção sudoeste e oeste dos Estados Unidos era, antigamente, até o século XIX, o México. O Texas, o Arizona, Utah, Novo México, Nevada, Califórnia, ou partes de outros estados também do Colorado e tudo mais, é, era o México. Depois teve uma guerra no século XIX, nos anos 40 do século XIX, houve uma guerra entre Estados Unidos e México, porque os Estados Unidos queriam expandir suas fronteiras, então ele conquistou toda aquela região, através de uma guerra muito complicada, né, com o México, conquistou aquelas regiões todas. Porém, se nós observarmos bem, no Texas, nesses outros estados, Arizona, Colorado, a própria Califórnia, os nomes praticamente ficaram os nomes hispânicos. Né? Ó, pega Los Angeles. Los Angeles Nuestra Senhora de los Ángeles, né? Que é o nome original da cidade, Nossa Senhora dos Anjos. Pega São Francisco, San Diego, cidades da Califórnia, Las Vegas, né? Cidade de Nevada. Então, aquela região dos Estados Unidos foi, claro, depois vieram os habitantes de origem protestante que moldaram aquela região de um outro jeito, mas a raiz hispânica, católica, permanece nos nomes, uma população católica que continuou lá, né, que continuou e que manteve a fé católica. Então, por isso que eles reconhecem São Junipero Serra. Na época que São Junipero Serra viveu e trabalhou, aquela região ainda era uma parte espanhola, um território espanhol, mas depois se tornou parte dos Estados Unidos. Então, ele foi reconhecido como tal. São Junipero Serra foi um dos mais vandalizados. Suas estátuas foram vandalizadas em Palma de Maiorca, onde ele nasceu, nas Ilhas Baleares, lá na Espanha, e também nos Estados Unidos, em dois lugares nos Estados Unidos, as suas estátuas foram destruídas, né, de uma forma assim, poderíamos dizer, diabólica, né, porque um ódio diabólico contra São Junipero Serra, contra alguém que só fez o bem, que até do ponto de vista simplesmente natural, só fez coisas boas para os índios. Ele nunca promoveu o mal para os índios, nunca promoveu nada que fosse ruim para os índios, mesmo do ponto de vista natural, físico. E mesmo assim, é porque é um ódio mesmo anticristão. Então, ele nasceu em 1713, recordando, e morreu em 1784. E aqui, num texto que eu peguei da ACI Digital, se fala um pouco da importância dele. Ele, então, veio da Espanha para o México, entrou ali por Veracruz, pela costa leste do México, e foi para a cidade do México, e depois, então, foi enviado para a região da Alta Califórnia, que é aquela região da Península da Califórnia e a própria Califórnia em si. Como eu disse, era um território espanhol, depois da independência se tornou território mexicano. E lá, então, ele fundou várias obras missionárias para a evangelização das pessoas que lá estavam. Um grande missionário que morreu em território missionário, inclusive. Né? É um desses que veio da Europa e nunca mais voltou. Né? Deixou a terra natal e nunca mais voltou. Veio para cá para oprimir pessoas, para destruir vidas, não. Veio aqui para promover a vida. Porque sempre a promoção da evangelização, o conhecimento de Cristo, leva também ao progresso humano e material. Indiretamente, o missionário busca evangelizar, mas sempre as missões, dependendo do lugar, né? Então, missionário na China, chegou na China, lá eles já tinham uma cultura bem avançada, um vasto conhecimento de astronomia, uma agricultura bem realizada. A presença missionária lá ajudou a incentivar, estimular ainda mais, mas já era um povo bem desenvolvido. Já aqui na América, os missionários ensinaram também a construir, ensinaram a
técnicas de saúde, de construção, de cultivar a terra, de criar animais. Isso que aconteceu nas reduções também, para tirar os índios da vida nômade e torná-los assim mais ligados à terra. E isso traz progresso. A vida nômade não é uma vida de progresso material, né? De segurança material. Então, a vida ali fixada num lugar é muito mais próspera, porque a pessoa fica ligada à terra e faz ela produzir a mais do que o necessário estritamente. Isso produz riquezas, que você pode vender, você pode adquirir bens que não se produz, e assim as riquezas se produzem. Então, São Junipero Serra foi um grande promotor também humano, nesse sentido, mas sempre com o desejo principal de trazer Cristo e de trazer a salvação eterna para essas pessoas. Então, no site da CEI Digital, você faz um resumo da importância dele para as obras missionárias católicas e para a evangelização. Ele fala o seguinte, o texto: Junípero Serra, segundo o site Franciscanos do Brasil, foi definido como um colosso de evangelizador. Durante 17 anos, precisamente de 1767 a 1784, percorreu apenas na Califórnia, cerca de 9.900 quilômetros a pé, 5.400 em embarcação, não obstante a idade e as enfermidades. Fundou 9 missões, das quais derivam os nomes franciscanos de cidades californianas muito importantes, como São Francisco, São Diego, Los Angeles, né, muito importante na Califórnia. Em 28 de agosto de 1784, partiu para a casa do pai aos 71 anos, sendo que 36 deles foram dedicados à missão. Considerado o pai dos índios, foi honrado como herói nacional desde 1º de março de 1931. A sua estátua, representando o estado da Califórnia, está entre as outras dos pais fundadores dos Estados Unidos, na sala do Congresso de Washington, Capitólio, na estátua única de um religioso no Santuário dos Americanos Ilustres. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 88 e foi canonizado pelo Papa Francisco em 2015, quando de sua viagem aos Estados Unidos. Então, a importância dele, pouco conhecido por nós, vale a pena se aprofundar nesse grande franciscano. Porque no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, nós vamos ouvir falar pouco dos jesuítas em matéria missionária, porque a ordem foi abolida, a pressão das monarquias que já estavam entrando com o espírito anticatólico, a influência da maçonaria também contra os jesuítas, uma campanha de difamação contra os jesuítas, fez com que a Espanha tivesse expulsado dos seus domínios os jesuítas, os portugueses também, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, até que o Papa mesmo aboliu a ordem jesuíta, se não me engano, em 1767. Por isso, os franciscanos assumiram aí nesse período um protagonismo muito grande, tanto é que São Junipero Serra é franciscano e fez uma coisa maravilhosa. Talvez isso seja assunto de uma outra aula, mas tem história na região de hoje é Estados Unidos, essa região que era México, que era domínio espanhol de qualquer forma, e que depois se tornou México, depois virou Estados Unidos, de uma missionária no século XVII, antes de São Junipero Serra, no século XVII, que ela foi, só para vocês terem um pouco e pesquisarem isso, mas a gente pode falar isso num outro momento também, uma religiosa que nunca saiu da Espanha, a Madre Inês Maria de Jesus de Ágreda, se não me engano. Ela nunca saiu da Espanha, mas ela veio para a América e anunciou o evangelho para os índios, e uma vez preparado o anúncio que ela mesma fez em pessoa, ela mandou chamar os padres franciscanos para que dessem para eles os sacramentos, batismo, eucaristia e tudo mais. Mas o catecismo ela já tinha dado. É um fato de bilocação. Bilocação, que é um fato registrado, inclusive, dessa missionária, dessa religiosa que vem evangelizar as tribos ferozes, né, pagãs, que não tinham contato algum com o homem branco.
Tem relato, inclusive, em textos, em autores protestantes. Então, é interessantíssimo isso. Como que alguém que nunca deixou a Espanha evangelizou aqui a América? Teve isso também na grande epopeia, na grande aventura missionária desses 2000 anos de Igreja Católica. E agora, para terminarmos rapidamente, já avançamos no horário, eu volto, peço para que o Nelson coloque na tela novamente. Aqui está a foto do padre Piero Guedo, e ao fundo a Basílica de São Pedro. Ele nasceu em 29 e morreu recentemente, em 2017. Quis colocar alguém do século XX mais próximo de nós, para nós não perdermos o fio da meada, não pensarmos apenas nos missionários dos séculos passados, mas saber que a obra missionária continuou, apesar de tudo, nesses últimos anos, né? Por mais que houve um arrefecimento, houve um mal-entendido sobre o que é missão, houve a ideia que circulou de que não precisa falar de Cristo, basta fazer promoção humana, né? Basta dar comida, bebida, remédio, que está bom demais, não precisa falar de Cristo. O fato é que há pessoas realmente evangelizando, levando Jesus Cristo e o Evangelho para muitas pessoas ainda no mundo. E o padre Piero Guedo, eu quis colocar aqui para vocês, porque é pouco conhecido no Brasil também, e ele teve o mérito de tentar manter aceso o fogo missionário na igreja. Ele viajou pelo mundo inteiro, ele é um padre do PIME, Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, do próprio, né, Pontifício Instituto, que foi fundado em 1850, no século XIX, e que mandou muitos missionários para a África e para a Ásia, existe até hoje, na verdade, o PIME. E faz um bem enorme ainda, e já santos que passaram por esse instituto. O padre Piero Guedes, então, manteve acesa a chama da fé, e eu vou terminar depois com um texto onde ele explica sobre, recentemente, né, sobre a evangelização dos pagãos ainda hoje acontecendo na África, né, o evangelho sendo anunciado hoje ainda. Mas antes disso, peço que volte então para a câmera, Nelson, para a gente fazer mais uma parte antes da nossa conclusão. Bom, Padre Piero Guedo tem os pais em processo de beatificação, para vocês terem uma noção. Os pais dele muito santos. A mãe dele morreu em 34, ele era criança ainda, morreu num parto. Ela quis continuar tendo filhos, apesar dos problemas, dos riscos, e ela deu a Deus os filhos que ele, né, realmente mandou para ela, e morreu num parto. E o pai também está em processo de beatificação, morreu depois, mas um santo homem também. E então, o padre Piero, desde cedo, nesse ambiente profundamente católico da sua família, decide se tornar padre, a vocação brota no seu coração, e ele vai, então, para o Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras. Nesse instituto, ele assume a função de jornalista, de sair pelo mundo promovendo a missão e não deixando se apagar no Ocidente não só o zelo missionário, mas também o desejo de promover e de fazer com que as missões continuem. O que ele percebe no que aconteceu no pós-concílio? Houve aquele mal-entendido de que missão não é mais anunciar Cristo, chamar a conversão. Não, a missão está presente aqui. O hindu pode continuar sendo hindu, o islâmico pode continuar sendo islâmico, o pagão pode continuar sendo pagão, com outro tipo de religião pagã, o budista pode continuar budista, o que importa é ser um bom religioso na sua religião. Não. Jesus falou: ide anunciar o evangelho, ensinando-os a praticar tudo aquilo que eu ensinei vocês a praticar, batizando, fazendo se arrepender dos pecados. Isso vale para todos os tempos, todas as épocas. Não vale só para até, né, o século XX, depois do século XX é diferente. Então, num tempo em que muitos, né, às vezes com boas intenções, com uma boa intenção, caíram nessa armadilha e privaram de anunciar Cristo muitos povos, o padre Piero Guedes continuou recordando da importância de anunciar claramente o Evangelho. E também da importância de o Ocidente não se fechar em si mesmo. O que ele percebia na Itália, por exemplo? Queda de prática religiosa, queda de vocações sacerdotais,
queda de vocações também religiosas. A Itália, que forneceu tantas religiosas, padres para o mundo inteiro, inclusive para o nosso Brasil, hoje está, né, zerada praticamente de novas vocações, pouquíssimas novas vocações. O que está mantendo as congregações femininas são as vocações do terceiro mundo, da África, até na América Latina está difícil, é mais da África. Por quê? Né? E com essa situação toda, qual foi o problema? Muitos bispos, congregações religiosas queriam se voltar para si mesmos, né? As dioceses pensando em si mesmos, as congregações pensando em se manter de pé, os bispos pensando nas suas dioceses, na sua falta de padres, esquecendo que existe ainda uma multidão, que a maior parte da humanidade ainda não está na Igreja de Cristo, e que é preciso continuar a obra evangelizadora com o anúncio explícito do Evangelho. Então, o Padre Piero Guedes teve esse mérito de não deixar se apagar a chama do Evangelho. Por isso que eu recomendo que se conheça o trabalho dele, os escritos dele. Inclusive, ele fundou uma agência de notícias chamada Asia News, né? Asia News, pode-se ver na internet, em italiano, em inglês, em espanhol. Querem conhecer a Ásia, querem estar bem informados sobre a evangelização na Ásia, sobre a situação também político-cultural dos países da Ásia, um grande continente, ainda pouco católico. Entre nesse site. Ali tem informação desde sobre a China, sobre o Oriente Médio, sobre Índia, sobre parte asiática da Rússia, Japão, Sudeste Asiático, né? Então é impressionante a importância desse site para trazer para o Ocidente o conhecimento da Ásia, que tem até hoje, ele já morreu, mas a obra continua, para continuar a evangelização, para não morrermos e desanimarmos de anunciar o evangelho para os nossos irmãos. E aqui eu quero trazer para vocês um trecho de um testemunho. Eu até peço que o Nelson coloque de volta na tela. Em 2012, o padre Piero Guedo escreveu um livro a respeito do porquê aceitar Jesus Cristo, do porquê assumir a fé em Jesus Cristo, por que isso é importante para a vida, né? Não é um supérfluo. Então ele pediu para um padre amigo dele que trabalha na África, em Guiné-Bissau, e está trabalhando entre os índios Felupes, não sei se está indo, isso foi em 2012, não sei se esse padre já faleceu, se foi outro padre. O fato é que esse padre Fumagalli, o sobrenome dele é Fumagalli, Giuseppe Fumagalli. Ele está lá entre os Felupes, uma tribo que está no Guiné-Bissau e Senegal, ali na parte oeste da África, da costa da África, e ele fala o que significa para essa tribo, para esse povo, receber o evangelho hoje. E o padre Giuseppe, então, fala o seguinte, que está aqui em nosso texto. A conversão dos Felupes é a ruptura com o passado, início de uma vida nova em Cristo. Então é sacrifício, renúncia, sofrimento, tentação de voltar aos costumes pagãos do passado, uma luta cotidiana contra eles mesmos. Quem decide converter-se sabe que deve perdoar as ofensas, abandonar todo sentimento de vingança, deixar o culto dos espíritos, não crer mais nos feiticeiros, ter uma só mulher e ser a ela fiel, amar e dedicar-se à própria família, respeitando a mulher e os filhos, não roubar, não cometer injustiças, etc. E continua então o padre Fumagalli, segundo o que ele falou para o padre Guedo, Piero Guedo. O catecúmeno sabe que frequentemente o catecúmeno é aquele que está se preparando para ser batizado, é aquele que está no caminho para ser batizado. O neófito é aquele que já foi batizado há pouco. Aquele que foi batizado há pouco tempo é neófito. O catecúmeno é aquele que está se preparando para o batismo, só para recordar. O catecúmeno sabe que frequentemente está indo ao encontro da perseguição ou da marginalização no vilarejo, porque vai no passo contrário da comunidade na qual se vive. Mas Deus o ajuda e frequentemente posso dizer que continua a empenhar-se neste caminho de conversão, também porque é consolado pelos ótimos resultados que obtém vivendo a vida cristã. Antes de tudo, se livra do medo dos espíritos maus e do mal olhado, que bloqueiam o povo. Engraçado, né? No Brasil, tem gente voltando com esse negócio de mal olhado, um país que já foi evangelizado, que
a evangelização já antiga, e a fé é abandonada, então vem o paganismo no meio, né? O pensamento esotérico, superstição de todo tipo, e nós vemos na África acontecendo o contrário, né? Pessoas abandonando isso, medo de espíritos e tudo mais, coisas que bloqueiam o povo, abandonando isso para seguir a Cristo. Lembrando Bento XVI, quando foi em Angola, disse, né? Não tenhais medo, Cristo nos libertou de todos os males, nos libertou dos espíritos maus, nos libertou, quer dizer, para que ainda tinha muito esse negócio de medo dos espíritos baseado na religião animista, pagã animista daqueles povos. Continua o padre Fumagalli. O cristão sabe e crê que está nas mãos de Deus e adquire segurança e consciência viva da sua fé e das vantagens que dela derivam, que são tantas outras também. Em suma, na igualdade de condições, o cristão aqui está a consequência de aceitar o evangelho numa tribo, né, pagã, com as suas dificuldades. Olha só o que o padre fala. O cristão vive melhor e se desenvolve melhor do que o não cristão. Eu experimento isso frequentemente. Tem, como se diz, uma marcha para frente, não tem mais medo do futuro e do mistério no qual está imersa toda a vida do homem. Deus não se deixa nunca vencer em generosidade. Ele acrescenta que entre os Felupes a conversão a Cristo é uma profunda revolução na vida do homem, da família, do vilarejo. É a revolução trazida por Cristo, aquela do Deus amor, que muda a vida do homem, da família, da humanidade. Não uma revolução violenta contra os outros, mas uma revolução não violenta que começa no interior do coração do homem, quando ele decide crer no Evangelho e converter-se a Cristo. Passa do egoísmo ao altruísmo, do ódio ao amor. Aí ele fala no final que houve uma perseguição aos cristãos entre os Felupes, né, entre aqueles que não queriam ser cristãos, mas ele fala que pouco a pouco eles vão sendo aceitos, por quê? Porque eles são admirados porque levam a paz entre os vilarejos, interessam-se pelo bem público, têm famílias mais unidas, são disponíveis a ajudar os mais pobres. Peço então que o Nelson volte à nossa câmera. Então, os frutos também sociais da fé cristã, católica, da fé verdadeira em Jesus Cristo. Então, nós terminamos por aqui hoje, com a intenção de voltarmos, né, com outros temas ou continuação de algum tema semelhante a esse, e vamos, então, agora rezar, pedindo a intercessão desses santos missionários, santos mártires, que nos precederam na glória eterna, para que eles nos acompanhem e acompanhem os que estão agora buscando evangelizar todos os povos. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. São José de Anchieta, rogai por nós. São Junípero Serra, rogai por nós. Santo Isaac Jogues, rogai por nós. Dominus Obiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filhos et Spiritus Sanctus. Amém. Deus os abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.